Oi, eu sou a Dani Bittencourt, estou aqui em convite da Anne, estou aqui para apresentar um pouquinho o meu trabalho, apresentar um pouquinho sobre a minha fotografia. O meu trabalho hoje está voltado completamente para a fotografia fine art. A fotografia fine art, o conceito da fotografia fine art ainda é muito borrado, porque poucas pessoas fazem esse tipo de fotografia no Brasil, então o conceito acaba se borrando muito. Mas nos Estados Unidos, Europa, tem se feito muito esse tipo de fotografia. Basicamente, é um tipo de fotografia onde tu tenta evocar algum tipo de sensação. Ou seja, tu não faz para um cliente, tu não faz por interesses de uma revista ou de um jornal, tu faz pelos teus próprios interesses. Então eu tenho que pensar numa sensação, numa inquietação minha, e a partir dessa inquietação é que eu vou elaborar toda a imagem e criar então a fotografia. Como eu escolhi esse tipo de fotografia? Eu acho que nunca é uma coisa de um dia para a noite, é sempre um processo, né? Eu sempre gostei muito da narrativa fotográfica, de criar histórias, criar novos mundos. Então essa área da fotografia me permitiu eu conseguir realizar essa minha vontade, que as outras não me permitiam, que eu ainda ficava muito presa em cliente, enfim. Eu hoje estou fazendo 8 anos de carreira, dentre esses 8 anos, 5 eu trabalhei com fotografia comercial. E eu acho que é uma área da fotografia que está crescendo muito, que as pessoas têm muito interesse, porque, claro, parte da tua inquietação, parte da inquietação do artista, não tem como tu não gostar. Como a proposta, assim, é experimental, é tu te libertar, o suporte também é importante. Então não faria sentido a gente fazer várias criações aqui no fine art e nas outras áreas e daí depois imprimir sempre no mesmo lugar, sempre no papel pendurado na parede. Então pensando nisso, eu comecei a explorar outras maneiras de impressão e de suporte. Então, por exemplo, agora para minha exposição eu vou fazer todos os meus quadros impressos nessa tela, que é uma tela. Eu gosto bastante de imprimir em seda também. Eu acho que só a mudança do suporte, ele já muda a interpretação que tu tem com a imagem, né? Bom, esse trabalho, por exemplo, se chama Ausência e são representações sobre a solidão. Como a 90% dos meus trabalhos, ele está em volta da figura feminina. Eu gosto bastante de fotografar, eu acho que é uma coisa bem forte, assim. Eu não consigo fotografar com tanta densidade quando eu fotografo homem, assim, então a figura feminina sempre é bem forte nos meus trabalhos. Por exemplo, esse trabalho aqui atrás se chama Um Segundo Depois, e a minha inquietação nessa série era tentar descobrir ou tentar evocar uma reflexão sobre o que acontece depois que tu faz o pedido. Então, por que a vela? Porque os pedidos, a maior parte dos pedidos do meu estudo, eu comecei a ver que eles estavam muito relacionados com a vela. E é bem legal porque eu tenho aluno que vem para mim dizendo que ficou horas conversando com seus amigos, tentando descobrir e responder essa minha pergunta, né? Então, o que acontece um segundo depois do pedido? Então, isso é muito legal, tu saber que a tua imagem provoca uma reflexão, ou provoca uma discussão, ou provoca alguma coisa, né? Qualquer coisa já tá bom. De fato foram colocadas velas nela, de fato ela sofreu e tal. Normalmente as minhas atrizes sofrem, tá? Isso é legal de falar também, eu não trabalho com modelo, eu só trabalho com atrizes, porque pensando que é uma interpretação de uma sensação minha, eu preciso de alguém que já esteja acostumado a interpretar alguma coisa. Então se eu pego uma modelo, ela vai estar muito calcada na questão estética, de parecer bonito. E aqui não é a minha intenção não é fazer bonito ou fazer feio. A minha intenção é que a atriz consiga interpretar a sensação que eu estou propondo para aquela imagem. Eu também trabalho bastante com autorretrato. Por quê? Porque tem algumas situações, algumas inquietações que elas são tão profundas que nem uma atriz consegue interpretar, e daí só eu mesmo consigo. Isso aqui, por exemplo, é um autorretrato onde, claro, o suporte já é uma madeira e aqui é uma gravura em cima. Então eu tenho feito agora no meu trabalho, eu tenho estou fazendo intervenções na imagem. Então aqui, por exemplo, eu tenho a imagem e isso aqui é tinta de verdade, não é feita no Photoshop. Isso que é legal, o que eu estou tentando fazer agora, os efeitos que eu consigo no Photoshop é fazer realmente assim na imagem.
Uma das características da arte contemporânea em geral, e eu acho que a Fine Art se encaixa bastante nisso, é promover uma relação entre o espectador e a obra, né? Então não é aquela coisa que ele só olha e vai embora, ele pode interagir com a obra. A impressão em tecido tem muito isso, né? Por exemplo, tu pega o tecido, tu esmaga, tu toca. Tem uma vez que eu fiz uma exposição na Redenção, que estavam expostos assim, e quando eu olho tem uma pessoa fazendo assim, ó, amando. Mas claro, porque o tecido ele te proporciona esse toque, né? Até então tu não podia tocar na obra, a obra era algo intocável na parede. Agora não, agora tu pode interagir com a obra. E essa minha proposta do ausência, da caixinha, é que tu vai abrir a caixinha e tu vai colocar na ordem da tua interpretação e que pode mudar conforme o dia, né? Porque tu nunca tá igual todos os dias. Então a ideia é tu poder olhar, mudar, enfim, guardar de novo, no outro dia tu pode mudar de novo. Enfim, propõe uma relação entre a pessoa que está aqui, do espectador, com a obra em geral. Assim. Então tá, pessoal, obrigada por assistirem, eu apresentei aqui um pouquinho do meu trabalho. Se vocês quiserem mais conteúdo, é só se inscrever aqui na AniTV.